Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com vocês? Eu sou o Denis Carvalho. Estarei aqui por mais uma oportunidade para que a gente possa responder algumas questões do exame da OAB. Eu coloco na tela o meu e-mail, coloco na tela minhas redes sociais para que você possa entrar em contato caso surja alguma dúvida, caso surja algum apontamento, alguma sugestão ou alguma crítica. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo. Certo, meus amigos? Nós iremos responder hoje algumas questões do exame da OAB. Então, sem mais delongas, vamos iniciar fazendo a leitura do enunciado do exame 33 da OAB, no enunciado número 35. Questão 35, vamos à tela. Antônio, advogado, passou a residir com sua namorada Lorena em 2012. Com o objetivo declarado pelo próprio casal de constituir uma união estável, ainda que não guarnecida por escritura pública. A partir de então, Antônio começou a participar do cotidiano de Lucas, filho de Lorena, cuja identidade do pai biológico a própria mãe desconhecia. No início de 2018, Antônio procedeu ao reconhecimento voluntário de paternidade socioafetiva de Lucas, com base no provimento número 63/2017 do CNJ. Em meados de agosto de 2020, a convivência de Antônio e Lorena chegou ao fim. Diante deste cenário, Antônio comprometeu-se a pagar alimentos para Lucas, que estava com 13 anos de idade, até os 21 anos de idade do filho, no valor de R$ 2.500, mediante acordo homologado judicialmente. Porém, no final de 2020, Antônio recebeu a notícia de que o escritório de que ele é sócio perdeu um de seus principais clientes, fato cujo impacto financeiro gerou a redução de 30% de seus rendimentos mensais. Quando soube de tal notícia, Antônio procurou Lorena, como representante legal de Lucas, para fixar um valor mais baixo de pensão a ser pago, ao menos durante um período, mas ela recusou-se a estabelecer um novo acordo. Conforme este contexto, assinale a afirmativa correta. Letra A redução do encargo alimentar apenas poderá acontecer caso Lucas, por meio de sua representante legal Lorena, concorde com ela. Letra B. Os filhos socioafetivos não têm o direito de pleitear alimentos frente a seus pais. C. Diante da mudança de sua situação financeira, Antônio poderá requerer ao juiz a redução do encargo alimentar. D. Caso eventual pedido de redução do valor pago a título de obrigação alimentar seja procedente, Lucas nunca mais poderá pleitear a majoração do encargo, nem mesmo se a situação financeira de Antônio melhorar. Meus amigos, nós estamos aqui diante de uma questão que, além de ser uma questão de prova da OAB, você também vai surgir em algum momento no seu escritório de advocacia algum caso parecido como esse. Como assim, Denis? Casos em que é necessário averiguar se há a possibilidade de majoração ou redução da pensão alimentícia. É isso que o problema está trazendo, é isso que o problema quer que você saiba. Como proceder num caso desse? Havia o casal, eles tinham um filho, porém esse filho não era biológico, né, do genitor, no caso Antônio, né, ele era apenas filho biológico de Lorena, porém Antônio fez o reconhecimento socioafetivo daquele filho. Então, aquele filho, né, ele é também de Antônio, não apenas de Lucas, porque Antônio reconheceu a paternidade socioafetiva, tá certo? E, além disso, com a separação do casal, o Antônio, ele procedeu com, né, um acordo de pensão alimentícia, no valor de R$ 2.500. E agora, Denis, a gente pode ou não pode reduzir essa pensão alimentícia? Pode ou não pode? É isso que o problema está trazendo para a gente. É isso que a gente precisa analisar. E vejamos, meus amigos, eu trouxe aqui um artigo para vocês, artigo 1699. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira, que é o que houve, no caso,
de quem os supre ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Ou seja, meus amigos, pode sim haver a revisão do encargo alimentar. Poderá sim, com toda certeza, haver a revisão desse encargo, que é o que pretendeu o nosso Antônio, no caso do exercício 35, certo? Então vamos mais uma vez analisar as afirmativas. Letra A. A redução do encargo alimentar apenas poderá acontecer caso Lucas, por meio de sua representante legal, Lorena, concorde com ela. Não precisa concordar. Não precisa concordar. Por que não precisa? Aquele que busca a redução da pensão alimentícia, ele deve procurar um juízo e demonstrar firmemente os motivos pelos quais ele pretende mudar aquele encargo alimentar, independente da concordância ou não da outra parte, tá certo? Lógico que a outra parte será chamada em juízo para que ela se defenda, para que ela produza provas. Caso você não concorda que mude o valor da pensão alimentícia, mas por que não pode mudar? A pessoa vai sim trazer na via judicial os motivos que ela pretende aumentar, no caso, a pensão ou manter a pensão no mesmo valor. Então, a letra A está errada. Letra B. Os filhos socioafetivos não têm o direito de pleitear alimentos frente aos seus pais. Errado. Não existe a diferença de filho biológico com filho socioafetivo. Filho é filho. Então, a letra B está errada. Letra C. Diante de mudança de sua situação financeira, Antônio poderá requerer ao juiz a redução do encargo alimentar. Correto. Vamos analisar a D. É correto porque nós analisamos aquele artigo e realmente, qual o artigo mesmo, Denis? 1699. Realmente houve essa mudança. Mas vamos analisar a letra D. Caso eventual pedido de redução do valor pago a título de obrigação alimentar seja procedente, Lucas nunca mais poderá pleitear a majoração do encargo, nem mesmo se a situação financeira de Antônio melhorar. Errado. Pode sim haver esse pedido judicial de aumento da pensão alimentícia. Pode sim. Quer dizer que houve a sentença, foi arbitrado 30% do valor de pensão alimentícia, por exemplo, depois houve uma ação visando a modificação daquele valor e essa ação agora é definitiva. Pelo contrário, houve novos fatos que mudam a situação financeira, tanto de quem fornece, tanto de quem recebe a pensão alimentícia. Pode sim haver uma nova ação visando essa revisão da pensão, tá certo? Então, analisando todas essas afirmativas, nós chegamos à conclusão que a letra C é a nossa resposta correta. Diante da mudança de sua situação financeira, Antônio poderá requerer ao juiz a redução do encargo alimentar. Certo, meus amigos? Se ficou alguma dúvida, mande uma mensagem para mim, tá certo? Comente aqui embaixo, curta, compartilhe, comente, mande para os seus amigos que estão se preparando para o exame de ordem. Mande para os seus amigos esse vídeo, compartilhe com eles. E se inscreva no canal, isso é muito importante. Questão 36. Bruna visitou a mansão neoclássica de André, que André herdara de seu tio e cuja venda estava anunciando. Bruna ficou fascinada com a sala principal, decorada com um piano do século XIX, e 2 quadros do conhecido pintor Monet, e com os banheiros, ornados com torneiras desenhadas pelos melhores profissionais da época. Diante disso, decidiu comprá-la. Na ausência de acordo específico entre Bruna e André, por ocasião da transferência da propriedade, Bruna receberá. Letra A mansão com os quadros, o piano e as torneiras, pois todos esses bens são classificados como os benfeitorias que seguem o destino do bem principal vendido. Letra B. Apenas a mansão, eis que o princípio da gravitação jurídica não é aplicável aos demais bens citados no caso. Letra C. A mansão juntamente com as torneiras dos banheiros, consideradas partes integrantes, mas não os quadros e o piano considerados pertenças. Letra D. A mansão e os quadros, pois, sendo considerados pertenças, impõe-se a regra de que o acessório deve seguir o destino do principal, mas o piano e as torneiras poderão ser removidos por André antes da transferência. Questão muito bem formulada, porque ela realmente exige do candidato ali, do aluno, um raciocínio muito rápido. Rápido por quê, Denis? Porque a prova é longa e se você
ficar muito tempo numa questão, você vai perder grande parte do seu tempo. Então tem que ser uma análise rápida, mas minuciosa, com calma, porque senão você vai errar essa questão, porque essa questão foi muito bem elaborada, dá pano para manga, dá margem para discussão. Poxa, qual que seria a resposta correta, realmente, mas né, essa questão não foi anulada no exame de ordem. Essa questão nós precisaríamos analisar o artigo 93, são pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Por que Dennis traz esse artigo para a gente? Porque realmente aqui nas alternativas está trazendo para a gente essa questão de pertenças, vai seguir né, a torneira, o piano, vai seguir na casa, não vai? Como é que vai ficar isso? Analisando todas essas afirmativas, nós chegamos na letra C. Denis, a letra C, sim, a mansão juntamente com as torneiras dos banheiros, considerados partes integrantes, mas não os quadros e o piano. Quadro e piano não vai junto, que são considerados pertenças, tá certo? Então, somente será acompanhado a mansão juntamente com as torneiras dos banheiros. É essa a questão, né? Essa foi a resposta correta dessa nossa questão. Certo, meus amigos? 37. Valdeir e Max assinaram o contrato particular de promessa de compra e venda com direito de arrependimento, no qual Valdeir prometeu vender o apartamento 901 de sua propriedade por R$500 mil. Max, por sua vez, se comprometeu a comprar o imóvel e, no mesmo ato de assinatura do contrato, pagou arras penitenciais de R$50 mil. A escritura definitiva de compra e venda seria outorgada em 90 dias, a contar da assinatura da promessa de compra e venda, com consequente pagamento do saldo do preço. Até aí tudo bem. Contudo, 10 dias antes da assinatura da escritura de compra e venda, Valdeir celebrou a escritura definitiva de compra e venda, alienando o imóvel Ana Lúcia, que pagou a importância de R$750 mil, muito mais do que o valor antigo, pelo mesmo imóvel. Mas, surpreendido e indignado, procura você. Max, melhor dizendo, Max, surpreendido e indignado, procura você como advogado para a defesa de seus interesses. Letra A. Max poderá exigir de Valdeir a importância paga a título de arras, mas o equivalente com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado. B. Por se tratar de arras penitenciais, Max poderá exigir de Valdeir apenas R$50 mil e exigir a reparação pelas perdas e danos que conseguir comprovar. C. Max poderá exigir de Valdeir até o triplo pago a título de arras penitenciais. D. Max não poderá exigir nada além do que pagou a título de arras penitenciais. Questãozinha muito bem elaborada. Meus amigos, vamos para o artigo importante dessa questão, 418 do Código Civil. Se a parte que deu arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as. Se a inexecução for de quem recebeu arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, exigir sua devolução, mais o integrante com atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado. Ou seja, esse artigo 418 traz para a gente a letra A como resposta. Max poderá exigir de Valdeir a importância paga a título de arras, mais o equivalente, com atualização monetária segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado. Exatamente o nosso texto do artigo, certo? 38. Antônio decide ceder gratuitamente a posse de um de seus imóveis residenciais a Carlos, seu grande amigo, que vem passando por dificuldades financeiras sem fixar prazo para a devolução do bem. Passados 5 anos, Antônio decide notificar Carlos para que se retire do imóvel, após descobrir que estava deteriorando por pura desídia do possuidor, que não estava realizando os atos de conservação necessários. Carlos realiza uma contranotificação, informando que não vai devolver o imóvel, na medida em que ainda necessita dele para sua moradia. Em razão disso, Carlos decide arbitrar o aluguel pelo uso do bem imóvel. Nesse contexto, assinale a afirmativa correta. Letra A. O contrato firmado é de depósito, motivo pelo qual Carlos tem o dever de guardá-lo e conservá-lo até que Antônio reclame, sob pena de pagar aluguéis. B. O contrato firmado é de mútuo, que transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, correndo por conta deste os riscos desde a tradição,
sendo indevidos os aluguéis. C. O contrato celebrado é de comodato, sendo o comodatário obrigado a conservar a coisa emprestada e, uma vez constituída em mora, a pagar aluguéis. D. O contrato pactuado de locação, que se iniciou com a renúncia à cobrança de aluguéis pelo locador, e após a notificação tornou a exigir, como é de natureza do contrato. Meus amigos, qual seria esse contrato? É de depósito, é de multa, de comodato, é de locação? Meus amigos, vamos fazer leitura aqui do nosso artigo 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará até restituí-lo o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comandante. 579. O comodato é um empréstimo gratuito de coisa não fungível, perfaz-se com a tradição do objeto. É exatamente o que aconteceu no nosso caso. No nosso caso, se trata de um contrato de comodato, ou seja, a resposta correta é a letra C. O contrato celebrado é de comodato, sendo o comodatário obrigado a conservar a coisa emprestada e, uma vez constituída em mora, a pagar aluguéis. É o que aconteceu. Não basta apenas ter aquele bem para si, para utilizar, no caso, como no nosso exemplo. Precisa haver a conservação do bem. Afinal, você já está recebendo um bem, não é verdade? Agora, deixar de cuidar? Fala a verdade, né? Muito errado. 39. Mateus, médico clínico geral, recebe para atendimento em seu consultório o paciente Victor, mergulhador profissional, realizando a anamnese. Victor relata que é alérgico a ácido acetilsalicílico. Desatento, Mateus ministra justamente essa droga a Victor, como parte de seu tratamento. Victor tem danos permanentes, em razão do agravamento de sua asma pelo uso inadequado do medicamento. Tendo que comprar novos medicamentos para seu tratamento, ainda mais grave, fica impedido de trabalhar nos 2 anos seguintes. A respeito da responsabilidade civil de Mateus, assinale a afirmativa correta. Ele responderá pelo regime objetivo de responsabilidade civil, tendo em vista que a atividade de Mateus é arriscada. Letra B. Ele deverá indenizar Victor independentemente de culpa, isto é, de imperícia de sua parte, considerando existir relação de consumo. Ele, sendo profissional liberal, terá apurado a sua responsabilidade mediante a verificação de culpa, responsabilizando-se unicamente pelos danos diretos verificados no caso. Letra D. Ele deverá indenizar Victor pelas despesas do tratamento e pelos lucros cessantes até o fim da convalescença, além da pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou. Olha só, veja, preste atenção na responsabilidade que esse profissional liberal tem. Vamos analisar esses artigos. 950 do Código Civil. Se da ofensa resultar efeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou a profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas de tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. 951. O disposto no artigo 948, 949, 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício da atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão ou inabilitá-lo para o trabalho. Analisando esses artigos, nós chegamos à conclusão da nossa resposta correta, qual seja, letra D. Vamos fazer a leitura mais uma vez. Ele deverá indenizar Victor pelas despesas do tratamento e pelos lucros cessantes, até o fim da convalescença, além da pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou. Correto? Questão 40. Marta, 75 anos, solteira, sem filhos, com todos os ascendentes falecidos, é irmã de Alberto, prima de Donizete. Proprietário de alguns imóveis, Marta procurou um cartório para lavrar testamento público em 2019. Ainda que seu contato com o irmão Alberto fosse ocasional, sendo muito mais próxima de Donizete, optou por dividir sua herança entre ambos. Contudo, ao longo de 2020, durante a pandemia do Covid-19, Marta passou a residir junto com Donizete e sua família, enquanto a convivência somente aumentou o afeto e a consideração entre os primos. O contato entre Marta e Alberto tornou-se ainda mais raro.
Não por outro motivo, em agosto de 2020, Marta procurou o mesmo cartório e lavrou um novo testamento público, o qual nomeava Donizete como seu único herdeiro. Em janeiro de 2021, Marta faleceu. Ao tomar conhecimento da disposição de última vontade da irmã, Alberto consulta você como advogado a respeito da situação. Com efeito, é correto afirmar que o testamento feito por Marta em agosto de 2020 revoga o testamento feito pela mesma em 2019. Portanto, toda a herança de Marta deverá ser transmitida do Donizete. No testamento, Marta deveria deixar ao menos metade de sua herança para Alberto, seu irmão, e assim herdeiro necessário. Irmão não é herdeiro necessário, herdeiro facultativo, certo? Só uma análise aqui. Marta apenas poderia afastar o direito à herança de Alberto por meio de deserdação, fundada no abandono afetivo. Não. Analisando essa afirmativa, a letra C, nós vemos um equívoco. Por quê? Porque você pode afastar o seu irmão, que é seu herdeiro, né, que é seu herdeiro facultativo, através de um testamento. Basta apenas afastar ele do testamento, não inclua ele no testamento, porque o irmão não é herdeiro necessário, tá certo? Letra D. Marta encontrava-se proibida de testar novamente desde o momento em que testou pela primeira vez no ano de 2019, pois o testamento é sempre revogável, negativo. Você pode sim revogar um testamento. E algo mais, se você pode fazer um testamento público e depois fazer um testamento cerrado, revogando aquele público. Ou o primeiro testamento ser um testamento cerrado e depois você faz um testamento particular, revogando aquele testamento cerrado. Pode sim, você pode revogar a qualquer momento. Pode fazer um testamento hoje e revogar ele amanhã. Pode fazer um testamento hoje de manhã e revogar ele à tarde. Não tem problema algum. Vamos para o nosso dispositivo, 1850 do Código Civil. Para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar. Exatamente como Marta fez. Resposta correta: o testamento feito por Marta em agosto de 2020 revoga o testamento feito pela mesma em 2019. Correto. Portanto, toda a herança de Marta deverá ser transmitida a Donizete. Correto, meus amigos? Mas nossa, e o irmão dela? O irmão dela nada receberá, apenas o Donizete. Questão 41. Daniel, habilitado e dentro do limite de velocidade, dirigia seu carro na BR-101 quando uma criança atravessou a pista à sua frente. Daniel, para evitar o atropelamento da criança, saiu de sua faixa de rolamento e colidiu com o carro de Mário, taxista que estava a serviço, e não teve nenhuma culpa no acidente. Daniel se nega ao pagamento de qualquer valor a Mário, por alegar que a responsabilidade, em verdade, seria de José, pai da criança. A respeito da responsabilidade de Daniel pelos danos causados no acidente, em análise, assinale a afirmativa correta. Ele não praticou ato ilícito, mas ainda assim terá que indenizar Mário. B. Ele praticou ato ilícito ao causar danos a Mário, violando o princípio do neminem laedere. Ele não praticou o ato ilícito e não terá que indenizar Mário por atuar em estado de necessidade. Ele praticou ato ilícito por causar danos a Mário e responderá objetivamente pelos danos adquiridos a causa. Meus amigos, vejamos, olha só. Artigo 188. Não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Inciso 2. A deterioração ou destruição de coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Parágrafo único. No caso do inciso 2, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. Ou seja, meus amigos, não constitui ato ilícito, tá certo? Não constitui ato ilícito. Esse artigo 188 nos traz condições para que a gente possa resolver e chegar na afirmativa correta. Ou seja, letra A, ele não praticou ato ilícito, mas ainda assim terá que indenizar Mário. Ele terá que indenizar o Mário, Denis? Sim, ele terá. Mas ele não praticou ato ilícito. Correto, meus amigos? Nós chegamos ao fim do nosso objetivo, certo?
analisamos todas as questões do exame 33 da OAB. Deixo mais uma vez aqui o meu contato para vocês, meu e-mail, minha rede social. Podem mandar mensagem. Curta, compartilhe, comente esse vídeo. Faça com que esse vídeo chegue até mais pessoas que estão com o mesmo objetivo que você. O aperfeiçoamento profissional, prático e o exame da OAB. Certo, meus amigos? Um grande abraço e até mais.